Livros Universo em Desencanto, segundo fascículo da réplica, página 74. Os abusos do livre-arbítrio, que tudo na estaca zero ficou. E assim a vida se tornou desta maneira angustiosa, devido à multiplicação de artes desnecessárias que deram causa à ganância, à ambição e à vaidade, causadora da destruição da humanidade. Tudo isto pelo acúmulo de artes desnecessárias, porque tudo demais prejudica, tudo demais faz mal, e daí a causa do mal do animal racional ou dos males dos animais racionais. O mundo sempre foi muito bom se todos vivessem regidos pela bússola que está na palma das mãos. A causa dos desacertos foi inventar e criar o alfabeto artificial. Fugiram então do natural, do certo para o errado. Com o alfabeto artificial, todos de mal a pior, porque a arte é a inconsciência imaginária. A inconsciência imaginária é o desequilíbrio total e daí uma das causas do devaneio da humanidade, do sofrimento atordoante e do desequilíbrio atuante. A vida se tornou confusa, indecisa, falsa, perturbada, sem garantia alguma, porque quiseram fazer da mentira a verdade. Desprezando a verdade, o certo, que tudo daria certo na vida de todos, pelo mapa da trajetória da vida que todos trazem na palma da mão. Assim fizeram os primitivos seres humanos dos primeiros passos desse progresso, que pela inconsciência que tinham, não podiam prever os males futuros da humanidade, e de modos que, com a deliberação de agir impulsionados pela vontade e o livre-arbítrio, deu causa a esse acúmulo de ciências contraditórias e desnecessárias. Porque se não fosse a mentira criada por eles, prevaleceria o alfabeto do direito e da razão e ninguém sofria, porque com o alfabeto certo da palma das mãos, todos viveriam certos e tudo dava certo. E onde está o certo, está a verdade. E aonde está a verdade, está o equilíbrio. E aonde está o equilíbrio, está a felicidade. Então todos seriam felizes com a verdade. Eles, os primitivos com a sua inexperiência, os causadores dos desacertos de todos, das infelicidades de todos, do sofrimento de todos, devido a inventarem o falso alfabeto, a falsa bússola, o falso destino. Por criar um alfabeto a seu modo, à sua maneira, ao seu gosto, para que pudesse realizar suas vontades, seus caprichos, seus gostos, inventando assim este alfabeto artificial. Uma das causas do digladiamento, da digladiação da vida humana, porque deste alfabeto nasceram todas as ruínas da humanidade por ser um alfabeto artificial. Daí então as histórias para enganar, os contos para enganar, as lendas para enganar, enfim, as ruínas das ruínas. Como está aí o mundo cheio de histórias e contos bem forjados para explorar a humanidade. Os mais espertos exploram os mais ingênuos, e assim deu margem da mentira prevalecer como verdade. Porque a arte é uma coisa articulada pela imaginação humana, que cria esta ou aquela imagem no seu cérebro e executa. Arte da imaginação de um ser imperfeito, cheio de defeitos, e a imaginação de um ser mortal. Da imaginação de um ser que tem vida provisória, da imaginação de um sofredor. Então arte é sinônimo de sofrimento, porque a arte vem do pensamento, da imaginação de um sofredor. Quer dizer, a arte nasceu do sofrimento para multiplicar o mesmo, o sofrimento. Portanto, a arte quer dizer sofrimento. Por que é sofrimento? Porque é mentira. E por ser mentira que tudo se acaba. Se fosse verdadeiro, seria eterno. Então a arte é uma das causas da multiplicação do sofrimento, e por isso está aí a humanidade sendo vítima das artes. E se viessem guiados pela verdadeira bússola, que é o alfabeto astrológico na palma das mãos, não existiriam mentiras, não existiria sofrimento, viveriam todos felizes e contentes e já estariam há muito de volta de onde saíram, que é o mundo racional. Mas como estão vendo aí, o bicho como é, a humanidade como é. Como é o bicho? Pela livre e espontânea vontade que tem e pelo livre-arbítrio, abusa de tudo, não respeita nada. E por isso, é como estão vendo, a lei é do mais forte. O mais forte vence o mais fraco. É a lei do bruto. Quem tem força vence e quem não tem, perde.
e por isso o bicho sempre foi cheio de vontades, de gostos e manias. Por querer dar expansão às suas vontades, tratou de criar um alfabeto artificial e fazer prevalecer como aí está até hoje. Então todos eram regidos pelo alfabeto astrológico. Inventaram o artificial, achando que o artificial era melhor. Era melhor porque, com o artificial, podiam fazer o que entendessem: enganar, mentir, trair, roubar, matar, iludir. E com o verdadeiro, não podiam fazer nada disto, porque o verdadeiro era bom e somente o bem, e o artificial o mal e somente a multiplicação do mal. Porque o mal não visa consequências, nem reconhece direitos. A imprudência é o seu leme real. E o bem e o bom muito diferentes, somente o que é real. Somente o direito, somente a razão, somente a verdade com base e lógica. O leme certo é de um modo, o leme errado é de outro. O puro é de um jeito e o imperfeito é de outro. O cheiroso é de um jeito e o fedorento é de outro. A noite é de um jeito e o dia é de outro. E assim os bichos, com seu desrespeito, com seus abusos, com suas pretensões, criaram o alfabeto artificial para a multiplicação do mal entre toda a humanidade. Foi uma arma para os maus, o alfabeto artificial. Uma arma traiçoeira, devido os contos mentirosos passar por verdadeiros e as histórias mentirosas passar por verdadeiras, que daí nasceram seitas e doutrinas e uma infinidade de religiões com histórias e contos sugestivos, supersticiosos, arrebanhando assim grande rebanho, catequizando da melhor forma para usufruir lucros e fortunas à custa da mentira, sendo a mentira a base formal de tudo isto. Desta maneira, traindo os povos, traindo a humanidade com o alfabeto artificial que deu margem a todo o mal da humanidade e a todos os males existentes até hoje. Ciências filosóficas e científicas, contos e histórias, fazendo assim meios de vida e se enriquecendo com o poder da mentira. E assim, este alfabeto criado e inventado pelos primitivos, criminosos, deu margem à consolidação dos crimes de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras, que cegou a humanidade de uma tal maneira a ponto de ficarem tontos, embaraçados na vida e perguntando a si mesmo: mas como pôde surgir tudo isto no mundo? Que a verdade das verdades não se encontra em lugar algum? Tudo é mentira? Esses assim, pensando desta maneira e de outras formas, acabando descrentes de tudo e sendo um verdadeiro materialista e dizendo: eu procuro a verdade nos livros, por todos os cantos, por todos os lados e não encontro. Só encontro sim, tudo vazio. E assim a humanidade se tornando materialista por procurar a verdade das verdades e não encontrar. Tudo por quê? Por o alfabeto ser artificial, não ser o verdadeiro, e sim o alfabeto mentiroso, criou todas essas ruínas. E o verdadeiro, de astrologia, na palma das mãos. E por que deixaram o verdadeiro para inventar o artificial? Devido o livre-arbítrio, que sempre todos tiveram, como até hoje impera o livre-arbítrio. A pessoa come o que quer, vai aonde quer, faz o que quer, quando pode, inventa o que quer, descobre isto ou aquilo. E assim o livre-arbítrio respeitado por muitos e desrespeitado por poucos, porque nem todos são abusados. Então prevaleceu o alfabeto artificial por criarem logo um slogan que este alfabeto todos podem fazer o que entender, podem fazer o que quiser. E com o alfabeto de astrologia não dá acesso à parte do mal. Com a parte do mal, o excesso de liberdade e o bem já não entra para esse campo. Então, quem quiser o excesso de liberdade, use o alfabeto artificial. E assim, uma propaganda para engrandecimento e aceitação do alfabeto artificial foi dominando aos pouquinhos, de pouquinho a pouquinho, as massas, saindo da estrada certa, caindo na estrada errada. Então, quem são os causadores do sofrimento da humanidade? Os próprios seres humanos, criadores, autores e inventores de armas para se destruir. Então, o alfabeto artificial, uma das grandes armas poderosas para a destruição do ser humano. Porque multiplicou o excesso do livre-arbítrio e da livre expansão da vontade. E nessa multiplicação, numa infinidade de coisas para a destruição da humanidade.
E aí está o progresso das artes, o progresso destruidor, o progresso da destruição. E assim, para regresso todos vão, pelo progresso da poluição, pelo progresso da degeneração, e daí o enfraquecimento de tudo, vinha com o tempo a extinção da humanidade. E agora, a destruição da humanidade é embargada pela imunização racional, pela ligação de toda a humanidade ao mundo racional, o verdadeiro mundo da origem do animal racional, que hoje, com a mudança de fase, está na categoria de aparelho racional. Para verem que o destino errado da humanidade foi sempre em abusar do livre-arbítrio. As novas gerações, ignorando o porquê de tanto sofrimento no mundo, desconhecendo os fatores e as causas que aí hoje estão esclarecidas, o porquê da vendita e da venalidade do mundo, onde ideais sem base e daí as mudanças no mundo sempre para pior. E assim vejam quantas confusões e as multiplicações das mesmas, feitas pelas mecânicas artificiais. A arte encanta e deslumbra, mas os seus efeitos são reais, são decepcionantes. A arte é a causa da poluição, e na poluição está o envenenamento dos seres de tudo. Portanto, a arte é uma coisa venenosa que os efeitos são desastrosos. A arte é uma outra deformação e decomposição por levar tudo com mais antecipação à ruína das ruínas. Estão aí os efeitos das coisas lindas que parecem ser grandiosas, mas aparência só. No fundo, na base, é veneno só.